Vou deixar um drops aqui rapidinho para contar para vocês. Peguei os stories de ontem, coloquei num vídeo e tô aqui publicando, porque eu acho que vale a pena a gente prestar atenção nessa conversa que está acontecendo no céu, que é um pequeno triângulo entre Saturno, Urano e Marte, mas envolve outros planetas também. Então, deixo aqui para vocês acompanharem. Deixa eu aqui mostrar para vocês. Saturno, Vênus, Mercúrio, Nó do Norte, Netuno, todo mundo junto em conjunção. Os dois planetinhas aqui, Vênus e Mercúrio, voltaram para Peixes, estão fazendo essa conexão aqui de novo. Vou falar sobre isso. Mas o que importa aqui, que a gente vai falar hoje, que é de Marte, e que tem uma energia aqui para essa semana, a gente vai voltar nesses outros assuntos, tá? Não preocupa não. Saturno está fazendo um trino, que é essa linha azul aqui, com Marte, aqui em Câncer. Marte que começou sua retrogradação em Leão, foi para Câncer e já está voltando no seu movimento direto. Então, agora já está tomando decisões das questões que foram, que apareceram, que a gente reviu aqui na parte de Câncer. E logo mais ele está chegando em Leão. Inclusive, deixa eu mostrar aqui para vocês isso. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui o meu wallpaper, que é onde isso está disponível. Eu disponibilizo todo mês para vocês, gratuitamente lá na comunidade, para quem gosta. Né? Tem o calendário do mês e tem as datas das luas e os principais eventos também do mês de movimentação. Fica fácil da gente fazer para quem gosta, né, de acompanhar as movimentações. E aí, ó, Marte então entra, peraí, deixa eu tentar localizar. Marte entra de novo em Leão no dia 18, então na próxima semana, na próxima sexta-feira, quer dizer, daqui a 15 dias, né? Daqui 2 semanas ele entra em Leão, ainda na sua fase de revisão dos pontos aonde ele passou, mas já no seu movimento direto, aí já muda também a tônica das nossas ações, né? Que estão tão emocionais, já entra no fogo de Leão, fazendo uma conversa. Mas vamos voltar aqui para o assunto do dia. Então, enquanto Marte ainda estiver aqui em Câncer e não chegar a Leão, esse aspecto vai estar ainda bem forte, viu, gente? Ele vai perdendo a sua força, mas ele ainda vai estar atuando. Até porque Marte aqui também, por enquanto, essa semana ele vai estar fazendo aspecto também com esses outros planetas. Então, ele também vai estar em trígono com esses outros planetas. O trígono é esse aspecto, então, de 120 graus, que é essa linha azul, que forma aqui com Urano, tá vendo com a linha verde, um pequeno triângulo no céu. Esse aqui é um aspecto de sextil. É uma conversa que eu falo de sextil. O que é o sextil? A gente está com várias oportunidades sendo apresentadas para a gente aqui na nossa vida, em termos práticos, concretos, e é para a gente pegar essas oportunidades e usá-las, fazer algo a respeito. Quando a gente está falando de trígono, a gente está recebendo oportunidades mágicas, assim, sabe? Daquelas do céu maravilhosas, e que eu falo assim de presentes mágicos no sentido de são oportunidades que aparecem na sua vida, assim, na nossa vida, sabe? Aquelas que a gente está esperando e que vem e aparece, que a gente tem um grande ganho com ela e que a gente não precisa ficar fazendo muita coisa para ela acontecer. Ela tá ali, ela aparece, ela muda, ela transforma. Então, o trígono tem essa função. E está acontecendo aqui, então, entre Saturno e Marte. Saturno, compromisso, responsabilidade, construção, materialidade. Marte em Câncer está falando do nosso lugar seguro, eu falei muito sobre isso, tem um texto no feed, né, das armas que a gente forjou como sendo os nossos lugares seguros, as pessoas que a gente escolheu para estar com a gente, enfim, isso que está cada vez mais se concretizando, e tudo isso ligado a mudanças mesmo, importantes e inovadoras que a gente precisa fazer. Então, estamos falando de um presente aqui para nossas estruturas emocionais, encontrarem um corpo. O nosso corpo, ele já entendeu que algumas mudanças precisam ser feitas em relação aos nossos valores. E aí, ele está solicitando que a gente faça algo a partir das oportunidades que estão acontecendo. E a gente vai falar um pouquinho disso um pouco para frente. Então, uma parte importante aqui dessa conversa é que eu estou dizendo, esse encontro Saturno e Urano, ele vai continuar acontecendo durante, essa conversa, né? Durante muitos meses, mesmo porque Saturno vai entrar em Áries e Urano entra em Gêmeos. E esse aspecto continua. Então, muitas oportunidades estão disponíveis.
para que a gente pegue e faça. Faça algo com isso, com essas oportunidades que estão aparecendo. Não são oportunidades que vêm aqui e solucionam as coisas. Mas, por outro lado, nós estamos, então, com esse pequeno triângulo, com uma grande oportunidade de solucionar problemas, questões, e até coisas que estavam aí meio agarradas desde outubro do ano passado, por causa dessa retrogradação de Marte aqui envolvido. Então, agora a gente pode estar começando a encontrar soluções importantes para coisas que estavam paradas. Essas soluções, elas vão estar muito ligadas aos nossos desejos, necessidades, a nossa forma de comunicar, de narrar a vida, porque aqui a gente tem Vênus e Mercúrio envolvido. E a gente está falando de um signo de água, 2 signos de água fazendo um trígono. Então, a gente está falando de camadas emocionais. A gente está falando de soluções emocionais e que estão ligadas aos nossos desejos de alma. Aqueles desejos do nosso espírito, que não tem como a gente fugir deles. Quer dizer, a gente até pode fugir, né? Mas ele vai ficar gritando aqui para a gente, para serem entendidos. Então, tudo isso a gente tem a nosso disponível mudanças aqui em relação ao nosso corpo, aos valores, às nossas sensações, a forma como a gente usa o nosso corpo para materializar todos esses desejos. E isso a gente está com isso a nosso favor. Tem que aproveitar. Aí, como é que a gente faz isso? Então, na prática, cada um está com a sua questão. Cada um está revendo alguma coisa. Cada um está lidando com a sua área mais íntima e familiar, assuntos aqui importantes que estejam acontecendo, que já vêm sendo discutidos desde outubro. Tem camadas aqui que estão falando sobre complexos da gente, porque a gente está falando de peixes, está falando de padrões inconscientes que determinam a nossa vida, para narrar a nossa vida, para a gente se relacionar com a gente mesmo, com a nossa identidade, com o outro. Tudo isso está sendo movimentado, está pedindo que a gente encontre soluções inovadoras. Que a gente modifique os nossos valores em relação a tudo isso. Tudo isso para a gente chegar nessa energia ariana que está aqui bombando e que é tão necessária. Então, assim, de forma concreta, como sempre todo mundo me pergunta, né? A gente está falando de signo de água, peixes, câncer e touro, que é terra. São signos instintivos, intuitivos, interiores, uns signos então introspectivos. Então, a gente está falando de modificações, por isso que eu venho insistindo, a gente está lidando com modificações, mudanças em camadas que a gente não consegue eu não vou conseguir traduzir para você. Olha, de forma prática é isso aqui que está acontecendo na sua vida. Cada um está entendendo e está acessando algum tipo de questionamento, de alguma crise interna, porque a gente também é peixes, é crise da transformação, aonde que a gente está apegado aqui, aonde é que a gente não está querendo mudar nos nossos padrões de vida, de lidar com a vida, lidar com as nossas memórias, com as nossas histórias, com as nossas relações, lidar com o nosso corpo, né? Porque aqui é touro, sobre os valores que a gente dá, sobre os nossos recursos, com a forma como a gente lida, com a forma como a gente trabalha. Então, é um momento muito interessante, muito auspiciosa. Eu continuo insistindo nisso. Abril é um mês que a gente vai ter vários pontos de atenção, até porque Marte aqui, ó, vai fazendo a sua oposição com Plutão, daqui a pouco está se intensificando depois, já para a segunda quinzena, mas a gente já está vendo aí no noticiário, já dá para sacar essa oposição aqui, que é forte, né? É a terceira oposição. Enfim, a gente tem dias aqui de atenção, o calendário cósmico está disponível lá na comunidade Petron para você se organizar dentro dos seus dias, mas são momentos muito auspiciosos para a gente fazer essa viagem interna. Então, assim, quais são os convites, né? A gente não fugir dos nossos sentimentos e emoções, aproveitar e conversar sobre o que está incomodando, o que não está fazendo sentido mais nos nossos relacionamentos, construir novas rotinas que amparem o nosso emocional. É um momento de ter atenção aos eventos e crises que estão acontecendo, né? No nosso dia a dia, para a gente entender melhor o que é.
de não negligenciar, então, prazeres, desejos, sentimentos, emoções, pensamentos também, né? Assumir as nossas necessidades que não estão sendo atendidas, aquelas necessidades, inclusive, que surgiram e que estão buscando lugar dentro da gente, elas precisam ser atendidas de alguma forma. O que a gente tem, então, a nosso favor? É esses lugares seguros que eu chamei, né? Que a gente recebeu de presente, essas pessoas, esses espaços que a gente escolheu para a gente se acolher e reconhecer essas necessidades. Agora é preciso atenção, porque o outro íntimo, ele não é o responsável por nutrir essas nossas necessidades. Ele é um instrumento para que a gente chegue e reconheça amorosamente essas necessidades que a gente tem, dentro de uma troca justa de relacionamento, né? Mas para estar, então, para se reconhecer nesses espaços, é preciso que a gente ouse. E é isso que o Urano está falando para gente. Ousar no quê, afinal de contas? Ousar na forma como a gente se vê, como a gente está se valorizando, como a gente se valoriza nas nossas relações, nos nossos vínculos. Ousar na forma como a gente usa o nosso corpo, com os nossos sentidos, com as nossas sensações. Ousar para a gente poder acessar essas necessidades novas que a gente está precisando. Porque o presente está aí, né? O presente está dado, a oportunidade está aí. Ela é maravilhosa, ela tem um poder de construção. Agora precisa que a gente esteja ousando na reavaliação da gente mesmo, do nosso corpo e das nossas relações. Esses aspectos, como eu disse, eles vão continuar por alguns dias de abril e a gente vai ter aqui, durante essas quinzenas, essa quinzena e a próxima, vários dias de atenção, e aí eu convido vocês para baixarem o calendário cósmico que tá na comunidade cósmica. O link está no perfil. Baixe gratuitamente, porque ali eu coloco um pouquinho desse clima astral diário para ajudar a gente a organizar aqui a nossa agenda, do nosso dia a dia mesmo, do nosso cotidiano, de uma forma um pouco mais prática, inclusive. É isso o recado de hoje, então, que eu queria contar para vocês.